queimadura causada por fogos de artifício, você sabe o que você pode fazer? Todo mundo tem uma receitinha caseira, né? Como, por exemplo, colocar manteiga no ferimento, colocar pó de café. Meu Deus do céu, será que isso tudo dá certo? Para falar sobre isso, nós convidamos aqui a enfermeira especialista em queimaduras, Rita Cunha. Olá, bom dia, dona Rita. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Bahia no Ar, tudo ótimo, né? Olha que essa entrevista é super importante, porque eu já vi gente colocar pasta de dente. Estou mentindo? Não, verdade. Bota pasta de dente, essas receitinhas. O que a gente, primeiro vamos falar, o que a gente deve fazer, uma queimadura, por exemplo, de primeiro grau, né? Que é aquela queimadura leve. Uma queimadura de primeiro grau, nós temos que colocar, na verdade, não podemos, como você falou, colocar nem manteiga, nem clara de ovo, né? Nenhum produto, nem pó de café. Clara de ovo? Clara de ovo, já às vezes botaram? As pessoas já colocaram clara de ovo. Meu Deus, de onde é que sai, né? Então, assim, não se deve colocar, né? Então, a gente deve colocar numa queimadura de primeiro grau, colocar a mão e o local onde está queimado, ou mão ou pé, qualquer local, 10 minutos embaixo da água fria. Não se deve usar água gelada, porque a água gelada faz a necrose do tecido, então... Queima também? Queima mesmo o tecido, né? Gelada Então, também queima. Não se deve, na verdade, usar outra coisa a não ser água fria. E no momento também que você coloca água fria, você também tem que comprimir o local, né? Na verdade, aquecer o local com alguma gaze, né? E em cima dessa gase você coloca também, pode derramar um pouco de soro fisiológico, caso tenha alguma farmácia por perto. E se não tiver farmácia, na verdade, você coloca água fria mesmo, normal. Pronto, bota na torneira ali embaixo, fica 10 minutos. 10 minutinhos, a queimadura leve. A queimadura leve de primeiro grau. Geralmente são os fogos, aqueles fogos mais fraquinhos, né? Que as pessoas costumam soltar, aí explode na mão e dá aquela chamuscada. Então, para essa chamuscadinha, você bota aí a mão na água corrente, 10 minutinhos e resolve tudo. Nada de colocar outra coisa, né? Pomada. Nem pomada nenhuma, nenhum tipo de remédio caseiro, né? Folha, nem chá, nem nada. Inclusive para evitar a questão da infecção. Pois é, se colocar pode infeccionar, né? Pode ter infecção. E exatamente. Aí partir para partir para uma coisinha simples. Partir até para uma limpeza no centro cirúrgico, né? Que a gente chama limpeza... Nós estamos vendo a tradicional guerra de espadas em Cruz das Almas, né? A juíza lá proibiu este ano, apesar que a prefeitura vai recorrer, daqui a pouquinho a gente fala detalhes sobre isso. Uma queimadura com um artifício desse, qual é o grau que pode acontecer? O que pode uma queimadura de segundo grau? Pode até uma queimadura de terceiro grau? Na verdade, acontece o quê? Acontece a queimadura de segundo grau, né? E a queimadura de terceiro grau. Nunca é de primeiro grau. Porque primeiro grau é aquela queimadura leve, como se fosse a queimadura de sol. Você vê, né? aí? E a de segundo grau já é uma lesão na segunda camada da pele, que é a derme. E depois dessa queimadura, realmente pode acontecer desse paciente ter um choque hipovolêmico por perda de eletrólitos. Que quer dizer o quê? Que quer dizer perda de eletrólitos. Na verdade, dá uma parada cardiorrespiratória devido a esse choque. Dependendo do local que a queimadura aconteça, E né? pode ter lesões também, como a espada, ele é um fogos que tem barro dentro, pode acontecer barro, né, para encher ela, para fazer, tem barro. Ela pode danificar a pele, fazendo grandes lesões, inclusive perda de tecido, perdas de músculo e até lesão de artérias e veias, e grandes veias. Estou falando aqui, estou entrevistando uma entrevista extremamente importante. Estou falando com Rita Cunha, que é uma enfermeira especialista em queimaduras. Na sua opinião, esta proibição lá em Cruz das Almas realmente é necessária? A senhora que atende sempre casos de queimaduras, principalmente nessa época de São João? Eu acho que tem que ser realmente tomada uma posição por conta da fabricação, que é de fabricação, na verdade, caseira, né? Esses fogos não tem nenhuma validade, fábricas clandestinas, né? E assim não tem nenhuma validade. E um dos cuidados que a gente tem com queimadura é a prevenção. E uma das prevenções é você saber onde comprar determinados fogos, evitar crianças próximo desses fogos, né? Evitar crianças sozinhas perto de fogueira, com, no caso, fósforos, isqueiros, alguma coisa que venha, na verdade, fazer com que essas crianças corram risco de vida de ser queimadas. Ainda mais porque as fogueiras, eu digo isso porque, obviamente, eu fui criança no interior, eu brinquei muito com fogueira. A gente, às vezes, brincava, por sorte, eu não me machuquei. Mas, às vezes, a gente colocava o
o traque, né, que chamava o traquezinho, que é aquela bombinha pequenininha, junto assim da fogueira, e muitas vezes aquela madeira que está em cima cai e pode ferir de fato uma criança. Qual é o problema principal que vocês, profissionais que atendem casos de queimadura, têm dificuldade de atender neste período junino? Na verdade, a dificuldade que a gente tem no período junino de atender é exatamente os casos que vêm do interior, né? Porque leva muito tempo para vir de lá para cá. E quando chega aqui, que o hospital de referência aqui de Salvador, que nós temos aqui na Bahia, na verdade, é o HGE. Isso, né? É o HGE. É o HGE, é o nosso hospital de referência de queimados. E assim, o tempo que eles levam de lá, se tiver uma queimadura de 3º grau, pode vir esse paciente a ter uma parada cardiorrespiratória devido à lesão grande de artérias e perdas de músculos, como eu expliquei para a senhora. Pois é, agora quem está em casa, provavelmente no interior, está questionando e se alguém, parente meu, amigo meu, tiver uma queimadura de 3º grau, como é que eu posso fazer os primeiros socorros sem que possa piorar a situação dessa pessoa? O primeiro socorro vai ser em qualquer hospital do interior, ele dá os primeiros atendimentos. Leva logo para o primeiro hospital do interior, dando os primeiros atendimentos, evitando assim a parada cardiorrespiratória e depois encaminhado para o hospital de referência nosso aqui da Bahia, que seria o hospital HGE. Tá, mas se tiver numa fazenda, por exemplo, tiver assim, o que pode ser feito ou nada pode ser feito de fato? Se for uma queimadura grave, se o paciente tiver em parada cardiorrespiratória, teria que chamar uma SAMU, reanimar esse paciente no local onde está. Inclusive, o SAMU hoje já está fazendo cursos de reanimação das novas diretrizes, que hoje, inclusive, até por conta da COP, eu acho que vai ter treinamentos aqui em Salvador para motorista de ônibus, para a questão da reanimação. E aí, essa pessoa pode fazer a reanimação, chamar uma ambulância SAMU, o interior que não tem SAMU, na verdade, tem que encaminhar esse paciente a um hospital mais próximo. Só porque a gente mesmo, eu fico imaginando, né, como é que está na fazenda, está lá naquele lugar distante, porque muita gente vai também para as fazendas próximas às grandes cidades, que tem uma dificuldade para chegar até um posto de saúde. Pelo que eu estou vendo, a senhora está falando aí, não pode fazer nada, não pode fazer muita coisa mesmo. Se for uma queimadura grande, que o paciente só estiver desacordado, você só vai virar o rosto dele para ele não broncoaspirar e nem vomitar e nem ter uma parada. Vai abrir as vias respiratórias, na verdade, né? Não pode tirar toda a roupa se estiver queimada. Isso é extremamente, atenção, isso é extremamente importante. Isso é para qualquer tipo de queimadura, qualquer queimadura. Isso é importantíssimo se você quer fazer o primeiro atendimento. Você fica, principalmente mãe, fica desesperada. Então, olha, tá aí. Tá com a roupa queimada, assim, não pode retirar. Pronto. De maneira nenhuma, porque aí você acaba lesionando e, inclusive, mais ainda, se tiver lesão de artéria, de veia, você que a roupa traciona e acaba lesionando mais ainda e sangrando no caso de grandes lesões. A roupa cola no corpo, se puxar vai tirar a pele. Exatamente. Não é indicado. Então, assim, o que é indicado, na verdade, é que você aqueça essa queimadura. No caso de queimadura de 1º grau, por exemplo, você aquecendo a queimadura, você diminui a dor. Porque o ar atmosférico, né, ele aumenta a dor. Porque a queimadura de 1º grau, por exemplo, ela dói muito mais do que uma queimadura de 3º grau. Né? Arde. Por quê? Porque as terminações nervosas estão exatamente na superfície da pele, na primeira camada. E você aquecendo ela, a queimadura, no caso, colocando ataduras, alguma coisa em cima para aquecer até que chegue ao hospital. Pronto, perfeito. Todas as dicas aí. Quem está em casa já sabe, né? Nada de botar pomadinha, pó de café, pasta de dente, nada disso. Aguinha corrente, depois... E no caso de grandes lesões, na verdade, assim, de artérias e veias, você conter o local, né, para parar o sangramento e encaminhar o paciente o mais rápido possível ao hospital. Eu espero que a senhora tenha pouco trabalho, porque a senhora tendo pouco trabalho nesse São João, que as pessoas vão ter mais cuidado, não vão se queimar, não é mesmo? Fora os casos de mutilação também que acontecem por conta dos fogos. Falei agora com a nossa entrevistada, enfermeira especialista em emergência, em tratamento de queimados, é a enfermeira Rita Cunha. E também da aula, professora, não é isso? Muito obrigada, obrigada. Okay. Bom São João, viu? Divirta-se. E pouco trabalho também. Obrigada, querida. Bom, bora ali. Obrigada.